Bom dia, feliz sábado, Feliz sábado. que alegria de nós estarmos aqui na casa de Deus, unidos e como irmãos, né? Para nós prestarmos um culto a Deus, para nós dizermos para Ele que Ele é o nosso Criador. De uma forma ou de outra, Deus te chamou aqui, Deus te usou para estar aqui. E a música que a Regiane cantou, ela é muito interessante porque ela fala como que Deus trabalha muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que Deus concede a paz para nós em meio ao conflito que existe entre o bem e o mal e as desavenças que existem entre famílias, entre o mundo e assim por diante. Então, essa é a vida cristã. Bem-vindo. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ele não disse que nós teríamos sempre vida boa na vida cristã, né? Mas aí ele dá uma promessa muito interessante que nós devemos nos apegar. Mas eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E ele diz para nós ter de bom ânimo. Ter de bom ânimo. Não é fácil, né? Quando nós entregamos nosso caminho, nossa vida cristã a esse grande Deus poderoso. Nós sabemos que não é fácil, mas também sabemos que não é difícil. Por quê? Porque existem promessas. Promessas que são cumpridas, já foram cumpridas e serão cumpridas. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar justamente isso. As minhas meditações, eu digo meditação, né? Relacionado mais a... Nós vamos procurar bastante versos da Bíblia. E eu preparei esse sermão semana retrasada, eu acho que foi, se eu não me engano. Eu estava estudando a lição, acho que foi a lição de Josué. E Ellen White falou uma frase muito interessante sobre a escada da vida cristã. E foi ali que eu tirei, né? Para fazer uma pesquisa também na Bíblia e ver se realmente quais são as escadas que a vida cristã oferece e quais as escadas, os degraus que nós temos que subir. E olha só, eu vou pegar o texto dela aqui. Ela diz assim, ó, esse texto fez com que eu preparasse algo para nós aprendermos sobre a vontade do nosso Deus. Ela diz assim: somos salvos por subir degrau por degrau. A escada. Vocês já viram como é que funciona a escada? É interessante quando você quer subir na escada, você tem que colocar ela numa base bem firme. Quem que é o fundamento dessa escada? Cristo. A primeira coisa que nós temos que pensar, Cristo é o fundamento dessa escada. Se nós colocarmos a escada num terreno meio caído, tu não corre o risco de tu desandar? Então a escada ela tem que ter um fundamento. Eu já quero dizer para vocês aqui, de cara para vocês, que o fundamento é Jesus Cristo. Amém? Olhando para Cristo, apegando-nos a Cristo, avançando passo a passo às alturas de Cristo, de modo que Ele produza em nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então aqui, quem que vai produzir essas virtudes, essas coisas aqui? O texto de White é claro, e a Bíblia também vai ser clara depois, tá? De modo, olha só, olhando para Cristo, apegando-nos a Cristo, avançando passo a passo às alturas, de modo que Ele, quem vai produzir? Jesus, vai produzir em nós sabedoria, que mais aqui que ela fala? Justiça, santificação e redenção. Isso quem produz em você é Jesus, tá? Mas para isso você tem que aceitar. Para isso você tem que se relacionar. Porque é assim que funciona a vida cristã. Se nós não tivermos um relacionamento, nós jamais vamos conseguir entender como que Jesus nos justifica, como que Ele nos santifica, como que Ele produz os nossos frutos do Espírito. É um relacionamento que tem que ser. E se você pegar a tua vida cristã, desde quando tu se batizou, eu vejo pela minha vida cristã, como eu era, como você era, como nós somos hoje, há muitas mudanças. E isso quem produz é porque você teve um relacionamento com Jesus, que é a base da escada. Então nós somos salvos e por subir degrau por degrau. E aí, falando em escada, nós lembramos de Jacó. Quem lembra da história de Jacó aí? O que Jacó teve? O sonho, né? O sonho. E esse sonho, ele viu uma escada, nessa escada subia anjos e descia anjos. E o que representa essa escada?
Jesus. Por quê? Porque o céu foi desligado da terra a partir do momento, desligado entre aspas, né? A partir do momento que nós pecamos. Aí Deus, com amor tão grande, porque faz parte do seu caráter, eu quero dizer para vocês que você é salvo e você é perdoado, não porque você merece, mas porque o caráter de Deus fez isso, a misericórdia de Deus fez isso. Deus disse, não, vou ter que achar um jeito de ligar de volta o ser humano. Gente, é muito incrível quando nós sabemos essa história. Aí quando Jacó olhou aquele sonho, ele entendeu, há uma esperança para mim. E como que Jacó estava se sentindo naquele momento? Jacó estava se sentindo para baixo. Jacó estava com medo. E quantas vezes nós temos medo? Jacó estava angustiado. E quantas vezes nós passamos também por angústia na nossa vida cristã? Aí quando ele olha aquele sonho, ele entendeu, é isso, Deus quer ligar eu com ele. Um pecador que se angustia, um pecador que sofre, um pecador que sorri, um pecador que ainda batalha, quer me ligar com ele. E essa escada representa Jesus. Esse caminho foi aberto, porque Deus teve um amor muito grande e se entregou por mim e por você. E Jesus, por isso que Jesus é o fundamento dessa escada. Amém? Irmão, vamos lá então. Agora nós vamos pegar esses degraus. E Ellen White continua falando aqui. Lembra que onde eu parei? Ele vai produzir em você justiça, santificação e redenção. Agora ela vem falando aqui. Quais são os degraus? E nós vamos entendermos que a Bíblia também fala isso. Já pode até abrir lá em 2 Pedro, 1 Pedro, você pode abrir na Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5, quem tiver no celular também, capítulo 1, 5 a 7, quem tiver no celular também pode abrir. Aí você deixa aberto ali. Nós vamos pegar aqui, lembra onde nós paramos? Jesus vai produzir em nossa vida sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aí Ellen White falou também assim: fé, virtude, ciência, temperança, paciência ou perseverança, piedade, amor fraterno e caridade. E ela fala claramente, são os degraus dessa escada. Esses são os degraus da escada da vida cristã. E aí que foi que eu fiz com que eu buscasse alguns versos da Bíblia que falassem justamente sobre isso. E 1 Pedro ali, nós vamos agora abrir a Bíblia, nós vamos ver que realmente 1 Pedro está falando justamente isso. 1 Pedro 5 a 7. 1 Pedro capítulo 1, versos 5 a 7. Por isso mesmo, todos acharam aí? Vamos lá então, acompanhe. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Essas são as escadas, né, que nós temos que subir. E aqui, esse texto aqui está dizendo claramente que nós temos... Qual que é o primeiro degrau que Pedro vem falando ali? Olha no verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Fé. Primeiro degrau que nós temos na vida cristã. E para você aceitar Jesus, não tem que ter fé? Sim, né? Para você aceitar a doutrina da igreja adventista, tu tem que ter fé? Então nós somos uma pessoa de fé. Mas lembra que Jesus ensinou sobre a fé, que a fé ela pode ser do tamanho do grãozinho de mostarda. Mas se você tiver essa fé, você pode mover montanhas. Gente, uma criança, se ela tiver fé, ela move montanhas. Então a fé fez você dar o primeiro passo. Aí se nós irmos lá em
Esse é o primeiro degrau. Se nós irmos lá em Hebreus 11:6, nós vamos dizer assim, vai dizer assim, que vai falar sobre todos os profetas que tiveram fé, e aí no final o apóstolo Paulo fala: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vimos que Deus trabalha de uma forma muito grande para ganhar o ser humano, Ele usa fé. E eu quero dizer para você que não é só fé adventista, tá? Não adianta nós querer ficar só olhando que nós só somos um povo de fé. Nós temos fé sim, mas a nossa fé é aquela baseada nas Escrituras, que é o fundamento de tudo. Mas tem pessoas aí fora que têm fé e que são de outras religiões. E sabe, é incrível nós sabermos que pela palavra, pelo amor que Deus tem, Deus trabalha com eles também. Uma simples fé. Nós pegamos a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero era uma pessoa de fé. E ele era uma pessoa católica, mas aquela fé que ele tinha, Deus trabalhou de uma forma, olha como é o primeiro degrau que nós subimos. Deus trabalhou com Martinho Lutero de uma forma que ele foi e conheceu as verdades sobre justificação pela fé, e ele viu: nossa, eu estou totalmente errado no meu caminho. E aí Deus mostrou para ele: Martinho Lutero, esse é o caminho agora, andai por ele. Não foi isso que Deus fez para nós lá no início da nossa vida cristã? Deus trabalhou com você. Por incrível que pareça, Deus trabalha com você. Deus trabalha comigo. A forma como eu achei a igreja adventista, como eu achei a verdade, a gente vê que realmente Deus sabe trabalhar não só com esse povo aqui, mas Deus sabe trabalhar com os assembleianos, Deus sabe trabalhar com pessoas católicas para ganhar o coração deles. Para ganhar o coração deles. E nós somos salvos pela fé em Jesus, porque Ele nos justifica. E quando essas pessoas conhecem as verdades sobre Deus, sobre a Bíblia, e elas não aceitam, eles continuam tendo fé, mas não no fundamento, que é Cristo. Eles continuam tendo fé, mas não no fundamento, que é a palavra de Deus. Então a fé todo mundo pode ter, mas dependendo do tipo de fé, nós podemos errar feio. O ser humano pode errar feio. E a nossa fé tem que ser baseada onde? Nas Escrituras. Porque a Bíblia diz claramente, porque a fé vem pelo ouvir e aprender sobre as Escrituras Sagradas. Ouvir e ler. Você lê e você desenvolve a fé. Você vai ali, opa, agora estou desenvolvendo minha fé. Ai, como é bom que os irmãos vivam em união. A igreja tem que viver em união. Você está desenvolvendo uma fé pura, uma fé que Cristo ensinou. Essa fé que move montanha. E a montanha não é só as coisas deste mundo, não, tá? Não é só as nossas dificuldades, não. Porque Ellen White vem falando claramente aqui. Jesus é a escada para o céu. E Deus nos convida a subir por ela. Porém, não podemos subir enquanto temos cargas e tesouros terrenos. Enganamos a nós mesmos quando colocamos as nossas conveniências e vantagens pessoais acima das coisas de Deus. Vocês viram? As montanhas que Jesus fala, que nós usamos nossa fé, é nós pensarmos no futuro, não neste mundo, mas as coisas eternas. Se nós colocarmos nossos pensamentos, o nosso coração só nessas coisas terrenas, nós não estamos desenvolvendo essa fé que nós devemos ter pura. Que nós temos, que nós já estamos nesse degrau, que é Cristo Jesus, que está fazendo nós subir para o céu. E aí Ellen White fala o segundo degrau ali, né? Nós já falamos, a Ellen White falou ali, ó, fé, virtude. Vamos lá, agora o segundo degrau, virtude. Ah, que pessoa virtuosa. Que virtuosa que é a Michele, porque ela tem características especiais. Que virtuosa que é a irmã, que eu não sei o nome. Entende? Que virtuoso que é você, Elias. É uma pessoa diferenciada, que tem um caráter bom, que tem um caráter que transmite coisas boas, né? E Jesus ensinou essa segunda escada aí. Vamos lá para Mateus. Mateus 5,16. Alguém quer ler aí para vocês participar um pouco? Vocês estão muito quietinhos. Assim grita
também alguns de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha só, assim brilhe também a vossa luz. Então você é uma pessoa virtuosa. E essa pessoa virtuosa é uma transformação de caráter. É o segundo degrau que a Ellen White vem falando. São virtudes novas, uma mudança. Antes nós tínhamos outras virtudes, comparando as coisas ou fazendo as coisas que o mundo oferece. Né? Talvez a gente ia para baile, talvez a gente ia bebia, talvez a gente fazia as coisas erradas, mas aí, quando nós se aproximamos da luz, aquela luz reflete em você e as virtudes novas começam a acontecer, uma transformação de caráter. E é isso que está acontecendo com nós, na nossa vida cristã. Esse é o caminho. Andai nele, lembra que de Deus? Esse é o caminho, andai nele. Quando você sente a necessidade de mudança, é Deus dizendo, esse é o caminho, andai nele. Quantas vezes nós sentimos a necessidade de mudança e ter virtudes novas? Eu sinto essa necessidade, porque eu estou subindo essa escada, irmãos, e você também está subindo essa escada. E isso é Deus trabalhando com você. Se alegre e regozije, porque é Deus que fala com o nosso coração. Esse é o caminho, andai nele. E assim brilhe a vossa luz, para que as nossas boas obras sejam manifestas. É mudança de caráter, são virtudes novas. E Jesus ensinou isso para nós. Jesus está fazendo isso em nós. É claro que o teu caráter ele vai ser mudado, moldado, mas as coisas corruptas que existem em nós vai ser difícil tirar, porque nós vivemos no mundo de pecados e nós já sentimos a natureza do pecado, nós temos a natureza do pecado. Mas aí nós lembramos da promessa que Deus faz, que fez por meio de Paulo, que na vida de Jesus as coisas incorruptíveis serão tiradas. No abrir e fechar de olhos, as coisas incorruptíveis serão tiradas. Aquilo que é corrupto em nós não existirá mais. Aquilo que a gente tem aqui. E aí você, não vou fazer. Não, entende? Então Deus é maravilhoso para saber trabalhar com nós nesse sentido. Deus é maravilhoso para saber trabalhar com você. E nós temos esse segundo degrau que nós estamos subindo, que a base é Jesus Cristo. E Ellen White continua falando sobre esse degrau. Daí o terceiro degrau que ela fala aqui, que eu vou ter que me apressar, porque senão nós vamos ficar bastante tempo. Tem bastante degraus para subir essa escada. Nós vamos subir todas, tá? Vamos subir todos os degraus. Agora ela fala aqui, então, fé, nós já falamos, virtude, baseada na Bíblia, e ciência. Ciência, eu quero dizer claro para vocês que ciência não é a ciência que falam aí, tá? Ciência moderna, ciência tecnológica, existe. Ciência, a palavra ciência no dicionário é desconhecimento. Conhecimento. E lá em 2 Pedro, realmente, em 1 Pedro que nós lemos, realmente Pedro falou que é conhecimento. Conhecimento. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Oséias agora, que você vai ver o que Deus diz para nós, lá em Oséias. 6, verso 3. Alguém quer ler aí para nós? 6, Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Com a alma, a sua vida é certa, e ele será sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha só, olha o que Deus falou aqui por meio do profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Não é um degrau que faz parte da nossa vida? Quando você estuda a lição da escola sabatina, quando você lê a Bíblia, você está conhecendo quem? Deus. E é interessante notar que aqui também é uma profecia. Aqui também é uma profecia que vai acontecer nos últimos dias. Um pouquinho antes da vida de Jesus, a chuva serôdia, Deus vai derramar um poder muito grande sobre o povo dele, para pregar de vez o Evangelho, espalhar de vez o Evangelho, e depois Jesus vai voltar. Depois que fechou a porta da graça, Jesus vai voltar. Isso aqui também é uma profecia.
Mas aí é interessante nós notarmos que Deus claramente fala por meio do profeta Oséias ali, prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Acredito assim, ó, se nós não tivermos conhecimento, dificilmente nós vamos ser hoje. Viu como é importante esse degrau? Crianças, jovens, todos nós adultos, conhecer Deus, conhecer Jesus é tudo. Nós tivemos conhecimento sobre Deus quando nós vamos lá, quando as crianças vão na escolinha. Quando as crianças ouvem as historinhas aqui, elas estão buscando conhecimento de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está buscando conhecer Deus. E aí você é uma pessoa que está se preparando para a chuva ser hoje. Amém? Então nós estamos no caminho, nós estamos subindo degrau por degrau. Talvez você vai se apegar a algum degrau. E eu já me apeguei a algum degrau da vida cristã, que eu o estabilizei. Ou eu voltei, a gente tem maneira de voltar, né? Ou nós vamos de volta, e assim vai, né? Então, conhecimento, né? Conhecimento. É crescer no conhecimento da palavra de Deus. E aí a Tomás continua falando sobre o quarto degrau. Ela fala ali, fé, virtude, ciência, depois ela fala em temperança. Temperança aqui que nós vamos, que também falou ali em Pedro, em 1 Pedro, também ela envolve tudo. Temperança nada mais é um resumo, né? Nós falamos várias coisas na temperança, você tem que ter temperança em tudo, né? E Provérbios 25, 28 nos dá uma resposta sobre o que é a temperança. Vamos lá? Provérbios, lá no meio da Bíblia, lá. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem, que não tem domínio próprio. Resumindo, temperança nós temos domínio próprio. Dominar, domínio próprio que eu digo é você ter domínio daquilo que você toma decisão, ou que você quer fazer ou não fazer, você tem que ter. E aí se nós pegarmos lá em Gálatas, lá em Gálatas 5, 22, Jesus vem falando sobre os frutos do Espírito Santo, que é domínio próprio também. Domínio próprio. É você ter temperança em tudo. Domínio próprio em tudo. Tempo para estudar a palavra de Deus, domínio próprio, dominar. Hoje eu não vou estudar. Será? Está dentro do domínio próprio? Sendo que eu sou pecador e preciso conhecer esse Deus maravilhoso, hoje eu não vou estudar a Bíblia. Hoje eu não vou orar. Hoje eu vou comer mais do que o normal. Hoje eu vou me encher de porcaria no corpo. Aí ele não está tendo domínio próprio. Não que você nunca vai fazer alguma coisa, mas você tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, se você viver só de salada, você não vai poder viver. Você tem que ter um arroz integral, você tem que ter uma proteína e assim por diante, entende? Então há um domínio, há uma temperança, há um controle em tudo na nossa vida. E isso quem faz, quem produz é Deus. É Deus, é o nosso Criador. Entende? Então essa virtude faz parte da vida cristã também. Nós temos domínio próprio. E domínio próprio que eu digo é em muitas coisas, em muitas situações, tá? Eu me refiro a tempo de sono, dormir bem, controle das nossas emoções, controle da nossa raiva, controle das nossas angústias. Porque se nós não tivermos esse controle, diz o quê? Provérbios é uma cidade irritada. Se eu não tiver o controle, não é errado você sentir raiva, tá? Errado é você deixar a raiva levar adiante as coisas. A raiva faz parte da emoção humana, por incrível que pareça, faz parte, porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas agora você não ter o controle ou o domínio e não saber o que fazer com ela, aí já é outra coisa. E quem que vai te dar essa força? Quem que te dá esse fruto? Mas eu tenho os frutos do Espírito Santo, eu tenho total controle. Não, você pode ter os frutos do Espírito Santo, mas você pode sentir alguma coisa. Mas aí que vem o Espírito Santo e trabalha no nosso coração para que você tenha o controle sobre isso. Ou eu estou exagerando nisso, ou eu estou tendo muita raiva, eu estou irritado facilmente. Eu tenho que ter mais controle. Entende como Deus trabalha em nós? Nós temos que buscar isso. Nós temos que ser cidade forte. E a cidade que eu falo é todo o nosso ser, toda a nossa vida, todas as nossas emoções.
É isso que Deus está falando aqui em Provérbios. Então esse quarto degrau é domínio próprio, que é o Espírito Santo quem te dá. Talvez às vezes possa pedir, Senhor Deus, me dá controle disso. Quantas vezes eu já pedi isso, só que ele está pedindo errado. Senhor Deus, com o teu poder, lembra que Ellen White falou? A decisão humana, o poder humano, unindo-se ao Espírito de Deus, você vai ser uma cidade fortificada. Com o teu poder, Senhor Deus, com a tua graça, me ajude a ter controle nessa e nessa tal situação. Me ajude a ter esse domínio nessa tal situação. Porque Deus não vai chegar lá e dizer, Deus quer te ensinar como uma criança, Ele ensina uma criança. E Deus sempre está te ensinando como se fosse uma criança, porque para Deus sempre você vai ser uma criança. Por isso que Jesus falou, se você não for como uma criança, não entrará o reino dos céus. Para Deus você tem que ser como uma criança, necessitar dele como uma criança. Senhor, eu não consigo. Então esse é o quarto degrau, é o domínio próprio que o Espírito Santo vai te dar. Mas se você unir a tua força de vontade com o poder dele, senão, lamento, mas Deus não faça. Porque Deus respeita a tua personalidade. O inimigo não respeita nossa personalidade nem o nosso caráter. Mas Deus respeita você, como eu sou. Eu sou explosivo, eu sou isso, né? Deus respeita. Mas Ele também sabe como trabalhar contigo e te ganhar. Vamos lá. Ellen White falou aqui, nós já falamos sobre os degraus, vamos lá para o degrau, nós vamos subir o degrau por degraus aqui. Então nós já falamos sobre a fé, a virtude, ciência e temperança. E agora o quarto degrau. Paciência. O que é paciência aqui? É difícil, né? Mas olha lá o que diz lá em Tiago 1:3. E aí nós vamos completando os degraus. Tiago 1:3. Ache lá para nós. E olha, a gente pensa que é de uma hora para outra, mas a vida cristã, ela é... Eu nunca estou amando tanto a vida cristã como nos meus 50 anos de idade. Agora estou começando a amar a vida cristã, depois de velho. Acho que daqui 10 anos vai ser para vocês a mesma coisa. Eu nunca estou amando tanto a vida cristã como meus 60 anos de idade, se eu tiver vivo, né? Então a vida cristã, ela é fantástica, né? Ela é realmente a pessoa que se torna cristã por relacionamento com Jesus, que é a base da escada, ela vai ser transformada e mudada conforme vai para a sua vida. Quem achou ali Tiago 1:3, isso, Tiago 1:3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Algumas traduções dizem paciência, mas perseverança e paciência são a mesma coisa. É você perseverar, você está desenvolvendo paciência. É perseverar naquilo que você quer. E quando a gente persevera naquilo que a gente quer, a gente consegue. Só não consegue ficar rico porque vai ser difícil esse mundo ficar rico assim, mas milionário que eu digo, tá? Porque hoje nós somos ricos, graças a Deus, porque nós temos uma ambição muito grande, eu e você. Nós somos muito ambiciosos, eu e você como cristãos, sabia? Sabia? Aí eu digo para as pessoas, vocês acham que a ambição é eu querer o reino desse mundo? Onde que eu vou querer o reino deste mundo? Lembra que o inimigo queria dar para Jesus o reino deste mundo? O que Jesus disse? Não. Somente ao Senhor teu Deus te adorarás. A nossa ambição como cristão é a eternidade. E lá nós podemos ser milionário, ter mansões e viver para sempre. Isso que é ser ambicioso. Digo no bom sentido, tá? Cuidado com certas ambições. Se nós irmos atrás, nós não vamos estar. Então a perseverança, ela vai produzir em nós paciência. E na vida cristã, você também pode perder a paciência. Como se diz uma frase, paciência ninguém tem. É difícil alguém pacienciosa. Pega a palavra, a minha esposa ela é pacienciosa, mas eu confesso para você dela, mas ela já perdeu a paciência. Eu conheço ela quando ela perde a paciência. Entende? Por mais que você olhe a minha esposa, mais que olha que ela é paciente, não.
Mas é que ela é perseverante, ela está desenvolvendo. Paciência é algo que vai desenvolver em nós. E quem que desenvolve isso? A Bíblia é clara de dizer, né? É nós ser perseverantes nos caminhos que nós estamos seguindo. É você não desistir. Quando vier alguma tentação durante nós estamos em determinados degraus dessa escada da vida cristã, e vier uma voz dizendo, sai desse caminho, aí você vai ouvir outra voz no teu lado direito dizendo, não, esse é o caminho, andai nele, esse é o caminho, é isso. E vai desenvolver em você ser uma pessoa pacienciosa. Porque por mais pacienciosa que a pessoa é, muitas vezes ela vai perder a paciência, mas a paciência desenvolve uma vida toda. É claro, isso vai fazer parte da nossa vida, vai ser desenvolvido. Eu não era tão paciente e eu estou desenvolvendo paciência agora. Por que parece, eu vejo que eu tenho alguns frutos da paciência já desenvolvendo em mim. Antigamente, logo que eu iniciei minha vida cristã, eu era muito sem paciência, eu era muito ansioso. Ansioso não no sentido emocional, talvez no sentido emocional em alguns aspectos da minha vida, mas ansioso de, queria fazer isso, mano. Nossa, a gente é acelerado, né? Calma, tudo tem o seu tempo, né? E o tempo de Deus é o tempo dele. Se Deus quiser, no tempo dele, desenvolver algo que você precisa, Ele vai. Ele vai. A paciência é algo que Deus nos dá. Paciência, então, como nós vemos ali em Tiago, é perseverar nas provas. Quais são as provas que você está passando? Pensou? Não desista. A perseverança vai produzir paciência em você. Não desista. Prova individual, prova coletiva, prova material, entendeu? Então, nós temos vários tipos de prova que nós podemos passar. Né? Qual é a prova que você passa? Talvez seja individual, não sei, só Deus sabe, você sabe, porque você se relaciona com Deus, porque você está andando caminho cristão, então você tem que perseverar, amém? E irmãos, amém? Amém. Assim que seja, tem que se alegre, porque é Deus que está trabalhando na nossa vida. Vamos lá, Ellen White fala o terceiro, eu disse assim, nós vamos ter que subir bastante degraus aqui. Nós já falamos sobre paciência, mas ela fala sobre piedade. Piedade, né? Esse já é o nosso 6º degrau. Acha para nós lá, quem acha para nós, 1 Timóteo 4, verso 7. 1 Timóteo 4, verso 7. Vamos lá, vamos ler ali. 4, verso 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Aí ele diz ali, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. Aí eu fui pesquisar, né? Na piedade. Piedade, o marido é piedoso, porque ele é uma pessoa que fala bastante de oração. Vamos só colocar um exemplo, não sei, né? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive em oração, vive em uma concentração religiosa. Deus desenvolve isso, isso é um degrau que faz parte da nossa vida. É uma vida de oração. Eu sou uma pessoa piedosa, porque eu faço as minhas orações todos os dias. Então você é uma pessoa piedosa, uma vida de oração. Eu não consigo imaginar uma vida cristã sem piedade. Piedade que eu digo, às vezes a gente pensa, já vamos falar que não tem nada a ver com nós ser bondoso também, né? Mas é a outra definição. Mas piedoso é você ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração. Eu não consigo imaginar um cristão que não ora. Se a minha vida não tivesse oração, eu não conseguiria ter uma ligação com isso aqui, não. Gente, é muito fantástico a vida cristã. Porque foi por uma oração que Deus usou essa oração para me levar a ter uma ligação com isso aqui. E é isso que Deus faz por nós. A oração é o ato de você abrir um coração a Deus como um amigo. Vida de oração.
Esse é um degrau muito importante. Talvez já estamos aí no 7º degrau, né? Já vamos chegar no fim, tá, irmão? Nós já estamos no 7º degrau, então não tem como. Talvez lá no início da vida cristã você não tinha muita vontade de orar, talvez ainda você não subiu esse degrau. Mas como que eu vou subir esse degrau? Relacionamento. Eu digo primeiro é relacionamento aqui. Não, primeiro é relacionamento aqui e depois aqui, né? Mas aqui é o primeiro. Porque quando você tem um encontro com a fonte, ele enche e transborda você e você tem assim, né? Aí você tem que olhar para ali, você é muito querido, dar um abraço, né? Entende? Então, piedade é uma vida de oração, é você ter uma vida de oração, é um degrau muito importante para a vida cristã. É ter o seu relacionamento próprio com Deus, é um relacionamento pessoal, da tua forma, como você é, como eu sou. Eu não sei se você já fez aqui Eu ainda tenho, às vezes, mania quando estou caminhando, de eu falar com Deus. E eu, por aquilo que pareça, eu vejo ninguém vindo assim, e eu falo de voz alta. Falar com Deus de voz alta. Mas quando vem alguém para não me chamar de louco, daí eu fico em pensamento. Entende? Então, orar é o ato de você abrir o coração a Deus como um amigo. É você ser sincero com Ele. Coisas que você nem fala com o teu esposo ou com a tua esposa, fala com Deus. Fala com Deus. Você vai ver a diferença quando você chegar nesse degrau. Você vai sentir uma amizade tão grande entre você e Deus que é que nem Enoque. Eu não sei como é que Enoque se sentiu hoje, ao ser do pecador e vive num mundo mais degradado que Enoque. Enoque foi levado para Deus, com Deus. Entende? Então Deus fica maravilhado de saber que nós estamos vivendo nos últimos dias, mas ainda lá Ele olha lá no povo do PV, olha no povo do Progresso, olha lá e vê você orando. Pensa na alegria no coração de Deus assim. Ele cuida de você quando você ora. Mas por favor, gente, ore para as coisas que você precisa, ora. Mas tenta orar principalmente para você se manter nesse degrau. Tenta orar principalmente para você ter uma mudança. Para você ser preparado para aquela ambição que eu falei lá no início, a eternidade. Você vai se encontrar com Ele. Ele é teu amigo hoje. Ele é meu amigo hoje. Mas você vai vê-lo. Eu vou ver Deus. Eu vou ver o poder grandioso que Ele tem. Ele vai preparar nós para ver Ele. Mas aí eu lembro, Ellen White é fantástica, ela foi usada por Deus. Eu me lembro mais uma frase de Ellen White dizendo assim: aqueles que vão estar no céu são aqueles que tiveram uma comunhão íntima com o Senhor aqui na terra. Eu concordo com ela. É impossível nós estarmos no céu se nós... Não é possível nós estarmos no céu se nós não tivermos uma sinceridade com Deus aqui na terra. Porque é aqui que começa tudo. É esse degrau que nós estamos vivendo. Lembra que Jesus é o fundamento? Ele já é o fundamento e nós estamos nesse degrau. E nós estamos subindo. Então, relacionamento é vida cristã. É vida de oração. Aí, o 7º degrau, vamos para o 7º degrau, que Ellen White fala muito aqui. Amor fraternal e caridade, tá? Agora nós vamos falar sobre amor fraternal e caridade. Esses são os últimos degraus, ela fala. Eu queria que você abrisse só um versículo. João, lá em João, então o que Jesus fala sobre isso? Vamos subir 2 degraus de uma vez, tá? João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí envolve esses últimos degraus. E aí a Ellen White encerra aqui amor fraternal e caridade, que é o amor fraterno. Ajudar o próximo, ter amor pelos outros, entender, compreender. Caridade é quando você pode ajudar, ajuda, por que não? Ter amor. E
Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos amor, não somos nada. E como que você vai ter amor? Lembra que eu falei? Quando nós estávamos caminhando esse degrau, subindo esse degrau, nós temos que estar ligados com a fonte, para nós sentirmos a necessidade de amar também. Se nós não tivermos amor pelos outros. E começa pela nossa casa. E eu sempre digo isso, eu tenho que colocar em prática para começar para minhas filhas, para minha esposa. E é difícil, não é fácil essa vida cristã, né? Mas a gente tem que começar lá. Aí começou lá, daí vai se expande para a igreja. Né? Chega aqui, dá um abraço, fica feliz em meus irmãos, sente saudade dos irmãos, né? Sente saudade. Incrível que pareça, a gente sente saudade. Então a gente vai desenvolvendo este amor. São os últimos degraus, né? Por isso que Ellen White falou claramente que nós vamos estar no céu se nós tivermos relacionamento íntimo com Deus aqui neste mundo. Então nós temos tempo. Nós estamos subindo esse degrau. E eu quero concluir dizendo uma coisa muito interessante. Você se encontrou em alguns degraus? Eu já me encontrei em vários degraus. O perigo não é você estar no degrau e achar que tem que voltar. Na verdade é. Mas o perigo é você deixar de subir. Lembra que nós lemos na Bíblia? Perseverança. Não interessa o degrau que você está subindo na vida cristã. Não deixe de subir. E se você deu um passo para um degrau abaixo, em algum momento, e se hoje você já pensou, ou se em algum momento em sua vida cristã, você já pensou em descer o degrau da tua vida cristã, do teu relacionamento com Deus, baseado na palavra dele, lembre-se, aí é perigo se você pensar em descer. Perseverança, sobe, degrau por degrau. Degrau por degrau. E Deus vai fazer com que nós sejamos iluminados pela sua luz, e um pouquinho dessa luz batendo em mim e batendo em você vai resplandecer. Talvez você nem note, mas as pessoas vão voltar. Amém? Agora a Richelle vai cantar uma música que vem falando sobre muitas vezes nós oramos e muitas vezes nós pedimos, mas Deus atende às nossas orações. Ele atende às nossas soluções humanas, nossas dificuldades humanas. Amém?
sigamos para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Não vamos desistir. Deus te amparou até aqui e Ele vai continuar te amparando. Vamos colocar de pé? Santo Deus, nosso Criador do céu e da terra, nós te louvamos. Te agradecemos porque o Senhor lembrou de nós e não abandonou este mundo. Se entregou por nós. Nos amparou e muitas vezes na nossa vida, quando nós nos afastamos de Ti, nos cuidou, nos protegeu e nos chamou de volta e nós ouvimos a Tua voz. E nós estamos aqui, Senhor Deus, junto com a igreja do PV, ainda nesse caminho, e nós não queremos desistir. Essas famílias que estão aqui não querem desistir, porque eles têm o desejo de cada vez mais neste mundo de pecado, de conhecer, de fazer a Tua vontade, de ouvir a Tua voz e acima de tudo de Te amar, de acreditar na Tua graça, no Teu perdão, de acreditar que Teu Espírito Santo e a Tua palavra transformam o nosso coração. Cuide dessas famílias, cuide da Tua igreja, deste mundo afora, proteja o Teu povo e ajude nós a fazer a Tua vontade, porque nós confiamos na Tua salvação em Jesus Cristo. Ele nos salvou e nós queremos continuar nesse caminho, nós queremos continuar subindo essas escadas da salvação, nós queremos não desistir, mas para isso nós precisamos da Tua ajuda, grande e eterno Deus. Obrigado por até aqui ter nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.